Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé só mais um pouquinho para a gente ler um versículo e a gente já vai sentar, amém? Se você puder levantar já aplaudindo o nome de Jesus. Aleluia. João capítulo 6, versículo 15 ao 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Pode acompanhar no telão se você preferir. Versículo 5 em diante. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros ou 200 denários de pão não lhes bastarão, não seria suficiente para que cada um destes tome um pedaço, tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000, aleluia. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aleluia. Recolheram-nos, pois, e encheram ainda 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? A igreja pode se assentar. Eu queria começar destacando o versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? E o versículo diz: versículo 6, mas dizia isso para experimentá-lo, porque Jesus bem sabia o que iria fazer. Eu fico imaginando aquele momento, aquela multidão, homens, mulheres, crianças, todos atrás de Jesus, buscando milagre, e ele ensinando, e os seus discípulos ali em volta, mas de repente é dito, dispensa o povo, para eles irem buscar comida, para eles se alimentarem. E de todos os discípulos que estavam ali, ele faz uma pergunta para Felipe. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Por que Felipe? Por que ele perguntou para Felipe? Não poderia ter perguntado para Pedro? Não poderia ter perguntado para o próprio André, que fez parte dessa citação de João? Mas é porque Felipe, ele era da cidade de Betsaida, a região onde eles estavam. E quando a gente sai, quando a gente está num lugar, quando a gente viaja, geralmente eu vou lá visitar o Wender, eu vou chegar lá e falar: Wender, onde tem uma padaria aqui perto? Se eu sou de uma outra cidade, eu venho visitar o Wender aqui, eu vou perguntar: onde que tem um lugar legal para a gente sair, Wender? Então ele perguntou para Felipe, porque Felipe era da região, e provavelmente ele saberia onde encontrar os melhores lugares, uma padaria mais próxima, melhores preços, melhores qualidades de produto. Então esse foi um teste para Felipe, que fazia parte daquela região. E a primeira coisa que nós precisamos entender com esse teste é que tudo que Deus faz na nossa vida, Ele vai começar na nossa região. Ele vai começar na nossa casa. Ele vai começar lá na sua casa. Porque Jesus, Ele conhece cada um de nós. E Ele sabe o que nós precisamos e o que pessoas precisam através das nossas vidas. Então, quando Ele pergunta para Felipe, fazendo esse questionamento, Ele já sabia o que Ele iria fazer? Sim. Mas nós precisamos entender aqui que primeiro questionamento, a pergunta que virá para você, virá na sua casa, aquilo que Deus vai te pedir, aquilo que Deus vai te questionar, aquilo que Deus tem a intenção de saber o que você pensa, o que você vai dizer a Ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender essa noite, que o teste de Deus, ele primeiramente vai acontecer na nossa casa. E o versículo 7, Felipe responde: 200 dinheiros, 200 denários de pão, não lhes bastariam, não seria suficiente para cada um deles comer.
para que cada um pegue pelo menos um pedaço de pão, um pouco, não seria suficiente. Aleluia. Eu pesquisei, denário é uma diária, é o valor de um dia de trabalho. 200 denários seria mais do que 50% de um ano de trabalho, aproximadamente 7 meses de trabalho, para que terem essa provisão de comida. E eu fiz um cálculo aqui, uma diária média de R$150, vezes 200, nós teríamos R$30.000 em compra, para alimentar aquela multidão. Então Filipe, Jesus pergunta para ele, onde compraremos pão? Eu imagino que ele deve ter se assustado. Nossa, 7 meses de trabalho seria insuficiente para alimentar esse povo. Mesmo que nós talvez fizéssemos uma cota, seria muito trabalhoso. Pegar uma cota de todo mundo, ir até a cidade, fazer uma compra, como que eu traria? Melhor é dispensar todo mundo, cada um se vira, né? Às vezes, Deus ele vai te dizer, faça isso. Ou ele vai te fazer uma pergunta, você quer fazer isso? Como, Adiel, podemos fazer para alimentar essa multidão? Onde nós compraríamos isso? Onde nós conseguiríamos um recurso para alimentar essa multidão? E o alimento, eu não estou falando somente o alimento físico, é qualquer tipo de provisão que pessoas precisam através das nossas vidas. Através de nós como discípulos, através de nós como servos de Cristo, através das nossas vidas como filhos de Deus. Aí muitas das vezes nós vamos fazer como Filipe, mas como que eu vou? Senhor, olha o tamanho da multidão, 5.000 homens, se calcula que aproximadamente de 15 a 25 mil pessoas, né, porque não eram contadas mulheres e crianças. Então que nós possamos entender essa noite também, nós não devemos olhar para o tamanho do problema, digamos assim, do tamanho daquilo que eu preciso resolver. Versículo 7 ainda, não seria suficiente para cada um deles tome um pouco, um pedaço do pão, aleluia, para que cada um tome um pouco. Como é que nós, como servos de Cristo, podemos falar essas palavras para o nosso Deus? O próprio Filipe lá na frente, ele diz, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde para o próprio Filipe, não vês que estou contigo? Eu estou contigo e você pede para que eu mostre o Pai? Você não percebeu que quem está comigo, quem me vê, vê o Pai? Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aleluia. Como que nós podemos dizer um pouco para o Criador, para aquele que do nada fez surgir tudo? João, no primeiro versículo, ele vai dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Às vezes para nós parece pouco, mas na mão de Deus, mesmo que não fosse nada, ele fez tudo a partir do nada. Aleluia. Então o problema de Filipe aqui é o problema de muitas pessoas de hoje em dia. É olhar o tamanho da necessidade, é olhar o tamanho do meu problema, é olhar numa visão errada, num ponto de vista incorreto. Então como que eu posso dizer para Deus, mas isso é tão pouco, Senhor? Isso que eu tenho para te entregar é tão pouco. Eu não vou entregar isso para o Senhor porque é pouco. Não é suficiente para esse evento, ou para essa igreja, ou para esse ministério, ou para essa família, ou para esse grande problema. Como que eu posso contribuir? É tão pouco. Dizer pouco para aquele que tudo criou, o Jeová Jireh, o El Shaddai, Jeová Rafá. Nós precisamos parar de olhar para as nossas necessidades, de olhar para os nossos problemas, de olhar para aquilo que parece grande aos nossos olhos, mas nós devemos olhar para aquele que é maior. Quando Davi, ele se encontra com Golias, ele não se importou com o tamanho de Golias, mas ele entendeu e ele sabia que o Deus dele era muito maior do que Golias. O Deus que habitava dentro dele era muito maior do que Golias. De repente você se sente pequeno, você se sente fraco, mas eu quero que você entenda que o Deus que habita dentro de você é maior, é grande, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Aleluia. De repente você começa a ouvir vozes dizendo, esse mês você não vai ter dinheiro para você pagar o seu aluguel. Esse mês vai ser difícil você pagar a sua energia. E agora, será que vai cortar a água? Mas e aí, você é crente? Se a Semate vir aqui na rua e os vizinhos tudo vê que cortou sua energia, e você às vezes se depara, como eu já me deparei com essa situação, eu precisava pagar um boleto e eu fui para a igreja e fiquei assim, e agora? Será que eu dou o dízimo, pago o boleto, vou sujar meu nome, e aí o cartão de crédito vai vir com juros básicos, né, mês que vem. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Diga isso, eu preciso
aprender a confiar no Senhor. Aleluia. Pedro, ele andou sobre as águas. E num dado momento, ele começa a afundar. Ele começa a afundar e ele grita: Senhor, socorro, me ajuda. Então Jesus vem e estende a mão e puxa ele de novo. E muitas das vezes nós nos encontramos nessa mesma situação de Pedro, nos afundando nos problemas, e com medo nós começamos a clamar ao Senhor, mas olhando para as ondas. Porque Pedro, ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas. Ele fala: Jesus, me faz ir contigo. Ele fala: vem. E ele começa a andar sobre as águas. Mas de repente ele sente o vento e ele começa a olhar para o lado, ele começa a ver a onda, e ele começa a ficar desesperado com os problemas que estão vindo, com o vento que está batendo, e ele deixa de olhar para Jesus, e aí ele começa a afundar. Então nós precisamos tirar os nossos olhos da demanda, do problema, daquilo que parece grande, e olhar para Jesus. Focar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Eu trabalhei com ótica há alguns anos, e quem já fez exame, quem usa óculos sabe, você vai lá e senta na cadeira, vê umas lentes, ele vai falando: e esse, está enxergando? Fala para onde que está, para cima, para baixo, para o lado, aí vai diminuindo a letra, vai falando: ah, e agora? Melhorou? E assim, e assim. E uma vez algo muito interessante que aconteceu, o irmão estava precisando de respostas, e ele estava orando ao Senhor, e ele foi fazer um exame naquela tarde, um exame de vista, e ele chegando lá, e ele orando, ele na fila de espera, sentado, e naquela aflição, o problema que ele estava passando, e ele: Senhor, fala comigo, me responde. Aí o médico chamou, né? Fulano de tal, e ele foi lá: senta aqui, desculpa a demora e tal, deixa eu colocar aqui certinho, ó, você vai ver uns pontinhos assim, embaçados, tá? Mas não se preocupa com esses pontinhos não, foca na cruz. Aleluia. É muito satisfatório quando Deus fala com você através de pessoas, e você entende claramente que é Deus. E ele saiu dali impactado, porque ele estava olhando justamente para os pontinhos, para aquilo que estava circundando a sua visão, que estava atrapalhando, mas ele entendeu que ele precisava focar na cruz, e precisava olhar para Jesus. E assim nós devemos fazer também, nós devemos ter os nossos olhos fitos nele. Aleluia. Versículo 8 vai dizer assim: e dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele comenta: mas o que é isso para tanta gente? Filipe, ele olha o tamanho do problema que ele tem. Para tudo isso nós precisamos de muito dinheiro, muito trabalho para poder alimentar esse povo. André, ele já olha a provisão, ele fala: mas o que é isso? Nós temos aqui 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso? É tão pouco. Filipe, ele olha o tamanho do problema. André, ele olha a pequenez da provisão, mas nenhum dos dois olha para Jesus. O Criador dos céus e da terra estava ali na frente. Aquele que tudo pode fazer, que fez tudo surgir do nada. Aleluia. Lá em Êxodo 4, capítulo 2, Deus, ele pergunta para Moisés, acho que é capítulo 17, se eu não me engano. Mas Deus, ele pergunta para Moisés: o que você tem na sua mão? O que é isso na sua mão? Ah, Senhor, é apenas uma vara, é um cajado, é algo pequeno. O pastor leu aqui também, 1 Reis 17, e a mulher responde: eu não tenho nada senão um punhado de farinha. Vou fazer um pedaço de bolo para eu e meu filho comer, e nós vamos morrer. É só o que eu tenho, é tão pouco. 2 Reis 2, versículo 4, diz, o profeta pergunta: o que você tem? O que você tem? Profeta: eu só tenho um pote de azeite. Mas o que é isso? É tão pouco. É isso que André faz. Ele fala: o que é isso? Aleluia. Mateus capítulo 25, versículo 29, vai estar falando ali sobre a parábola dos talentos. E no versículo 29, a palavra diz assim: porque qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Na parábola dos talentos a gente vê que um recebe 5, o outro 3, e o outro 2, e o outro 1. O que recebe 1 ele enterra, e muitas vezes nós fazemos isso, nós enterramos aquilo que nós temos, o nosso talento,
ou a nossa provisão, aquilo que nós podemos ajudar o próximo, e nós dizemos isso, mas é tão pouco, o que eu posso fazer com isso? Às vezes algumas pessoas preferem jogar fora do que ajudar o próximo. Até no momento de oferta as pessoas ficam com vergonha de trazer umas moedas. É tudo que eu tenho, é tão pouco. Mas que nós possamos entender que o pouco na mão de Deus é muito, é extraordinário, é grande, é poderoso. E essa parábola dos talentos, ela vai nos ensinar que muitas das vezes nós achamos que nós não temos nada. Porque quando ele diz, até o que tem, lhe será tirado. Então que nós não possamos errar nisso também, em achar que nós não temos nada a oferecer. Aleluia. Mas que nós possamos entregar tudo nas mãos de Deus, o nosso Pai. Versículo 9, continuando, diz assim, está aqui o rapaz, ele tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E Jesus disse, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. No relato de Marcos, no capítulo 6, versículo 39 e 40, ele diz assim, e ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos, assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 e 50. Aleluia. O que nós podemos aprender com esse versículo? Que até no momento de acontecer o milagre, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos entender que é preciso uma organização. As coisas de Deus não são bagunçadas, não é de qualquer jeito. Nós pensamos às vezes que até na hora do milagre, não, vamos deixar o Espírito fluir, vamos deixar acontecer. Muitas vezes você precisa de um milagre na área financeira, mas aí, quanto você está devendo? Eu não sei. O que você precisa pagar? É tanto boleto? Eu não sei. Você precisa se organizar, separe os boletos, faça a conta. O que eu tenho para pagar? O que eu tenho? O que eu recebi? O que eu trabalhei? Qual que é a provisão que eu tenho? Qual que é o tamanho do meu problema? Qual que é a provisão que eu tenho? E olhar para Jesus, e entregar na mão dele. Aleluia. Então que nós possamos entender também que nós precisamos nos organizar. Diga isso você, eu preciso me organizar. Até no momento do milagre é preciso ordem. Continuando, versículo 11. E Jesus tomou os pães e havendo dado graças. Diga isso, havendo dado graças. Diga com mais força, diga, havendo dado graças. Aleluia. Sinceramente eu não sei se Jesus, sendo o próprio Deus, sendo filho de Deus, precisava agradecer. Mas ele aqui está nos ensinando que nós precisamos ser gratos a Ele. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo pouco que nós temos. Às vezes nós temos uma dor no pé e nós reclamamos porque o pé está doendo, porque o dedo está doendo, porque a cabeça está doendo. Mas quando eu estou com o pé machucado, o dedinho machucado, eu reclamo do dedinho, mas eu não agradeço a Deus pelos 90, os 95, 99% que está bem, que está saudável. Às vezes o carro está funcionando perfeitamente, mas por conta de um risco, por conta de uma calota que caiu, por conta de um vidro que trincou, eu reclamo, em vez de agradecer ao Senhor pelo carro que eu tenho. Pessoas moram na rua e muitas outras pessoas em casa reclamando da pintura, do papel de parede, ou da luz que queimou, ou reclamando de um tapete que de repente está velho, que precisa trocar, mas ele não agradece por tudo que ele tem, e ele não percebe que o que ele tem para outros seria muito. Nós precisamos dar graças a Deus pelo que nós temos, pela nossa família. De repente você tem algum parente que é problemático na sua família, que te traz problemas, que te traz confusão, que implica com você, mas agradeça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Nós precisamos aprender com Jesus. Diga, eu preciso aprender com o Senhor. Diga, me ensina. Diga, me ensina, Senhor. Filipe olhou o tamanho do problema, André olhou a pequenez da provisão, mas Jesus, ele deu graças. Jesus, ele não olhou o problema grande, ele não olhou a provisão que estava ali disponível, mas ele agradeceu. Aleluia! E repartindo-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. O quanto eles queriam.
Eu acho interessante alguns detalhes que muitas das vezes passam despercebidos, que não é o quanto Jesus queria distribuir, ou o quanto os discípulos queriam dar e distribuir ali, mas é o quanto o povo queria. O quanto o povo queria, eles estavam distribuindo. Distribua a eles o quanto eles quiserem, que eles peguem. Entregue. E os discípulos saíam com o cesto distribuindo, e eles, assim que esvaziavam, eles voltavam, e Jesus enchia, e eles iam, levavam, eles voltavam, e Jesus enchia, e os 5 pães na mão dele, e ele enchendo os cestos, vai, distribua, aleluia, glória a Deus. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram ainda 12 cestos com os pedaços dos pães que sobraram. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente vê as histórias, sabe de cor, mas às vezes a gente não consegue entender ainda a dimensão do que foi esse milagre. Como que com 5 pães eu posso alimentar 100 pessoas? Como que com 2 peixes eu posso alimentar 300 pessoas? Como que com 5 pães e 2 peixinhos eu consigo suprir 1000 pessoas? Mas a Bíblia nos fala que são 5.000 homens. E a julgar por alguns, eu creio que comeu bastante pão. Muitos pães, aleluia. Santo Deus, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Quando Deus pergunta para Moisés: o que você tem na sua mão? De repente para Moisés, ou de repente para você, o que você tem na sua mão é tão pouco, é tão pequeno. Mas Moisés com o cajado, ele abriu o mar vermelho. O punhado de farinha na panela daquela senhora era pouco, era um bocado. Mas na mão do profeta, aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando, porque esse aqui foi diferente. Ela tinha uma panela, de repente eu entendi errado, mas eu acredito que não. Ela fez um pedaço de bolo para o profeta, o pastor acabou de falar. E ela fez o bolo, entregou. Pois ela veio, tirou a farinha, fez outro bolo, e pegou farinha, fez outro. Uai, mas não está acabando. Ela usava o azeite, preparava, usava o azeite, preparava, usava o azeite estava ali. Aleluia. Glória a Deus. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, porque a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias aconteceu conforme Deus já havia dito a ela. Se você for ler depois, 1 Reis 17, Deus já tinha falado com a mulher, e depois Deus pega e vem e fala com o profeta: vai até o lugar que eu vou te mostrar, e ali uma mulher vai te sustentar. Aleluia. O que você tem na sua mão? 2 Reis 4:2, com um pote de azeite, apenas um pouco de azeite, a viúva e os seus filhos. Para quem não conhece a história, o marido, um profeta, morreu, e ele deixou muita dívida para essa viúva. Então os seus credores vieram pegar os seus filhos para levá-los como escravo, e ela se desesperou, porque ela não tinha condições, não tinha como pagar as dívidas. Então ela clama ao profeta, e o profeta pergunta: o que você tem nas mãos? O que você tem na sua casa? Deus, ele vai te pedir aquilo que você acha que não tem, aquilo que você acha que é pouco. E ele diz: o que você tem na sua casa? Um pouco de azeite. Então faz o seguinte: sai pela vizinhança e pegue não poucas vasilhas, empreste muitas vasilhas, empreste muitas vasilhas, empreste muitas vasilhas, e pegue vasilhas, e traga vasilhas. Entra para dentro de sua casa, fecha a porta e deite o óleo, e começa a deitar o óleo, e ela começa a virar, e está enchendo aqui, traz outra vasilha, traz outra, está enchendo, traz outra. A palavra de Deus nos diz que enquanto houve vasilhas, o azeite não parou de descer. Aleluia. E depois disso tudo, o profeta diz: vai e vende, paga as suas dívidas, e com o que sobrar, com o restante, viva a sua vida com os seus filhos. Às vezes a gente acha que a provisão é algo pequeno, mas sobrou muito óleo ainda para que ela vivesse o resto da sua vida. Ela já podia sair dali de férias. Aleluia. Não sei se você precisa de férias, mas eu vou profetizar sobre a sua vida. Creia no seu Deus. Aleluia. Convida a igreja a se colocar sobre os pés. Santo Deus.
que nós possamos entender que nós não devemos focar os nossos olhos naquilo que é grande, naquilo que parece ser grande, ou naquilo que parece ser pequeno. De repente você olha para suas mãos e fala: mas o que eu tenho é tão pouco, Senhor. O meu talento é tão pouco, como que eu posso cantar aqui na frente? Como que eu posso pregar para alguém lá fora? Como que eu posso falar de Jesus? Eu não tenho esse dom, eu não sou um evangelista, eu não sou um missionário. Mas que nós possamos entender que o chamado é para todos. Deus, Ele vai te usar se você se disponibilizar a ser usado por Ele. Que nós possamos entender que o pouco nas mãos de Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Muitas das vezes nós temos a conta, muitas pessoas têm a conta cheia, mas ele não é feliz, ele não dorme, vive com medo de ser pego, porque o dinheiro não é de origem lícita. Que nós sim possamos entender que nós temos uma demanda, e que nós temos uma provisão pequena, mas que nós possamos olhar para Jesus, que os nossos olhos possam estar voltados para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós falamos aqui de provisão, e nesse caso foi uma provisão física, alimento físico, fome. Eu não sei se você de repente está passando alguma dificuldade nessa área também, porque existem pessoas que eu já conheci que são muito orgulhosas, estão passando fome, mas ela não abre a boca, não fala, porque como que eu vou me humilhar a esse ponto de falar que eu não tenho como me sustentar, como comprar um alimento? E existem pessoas assim que precisam de nós. Existem pessoas que precisam de uma provisão espiritual. Ela está com tão pouco, ela está com uma energia tão baixa, ela não tem mais força para se levantar sozinho. E de repente você acha que o que você tem é tão pouco. Para algum irmão, seu vizinho, colega de trabalho, colega de faculdade. Que nós não possamos fechar a nossa boca e fechar os nossos corações. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar aquilo que Jesus, que Deus quer fazer através de um grande problema, através de uma grande multidão, e através de uma provisão que às vezes parece pequena, mas que nós possamos entregar nas mãos dele, porque ele vai fazer coisas grandes, vidas restauradas, vidas edificadas, vidas prostradas ao pé de Jesus. Aleluia. Qualquer área, seja financeira, seja sentimental, seja na sua área conjugal, seja na sua área acadêmica, familiar. Eu não sei qual que é o problema que você tem, mas que você possa entregar tudo que você tem ao Senhor. A ciência diz que nós usamos em torno de 7 a 15% da capacidade da nossa mente, do nosso cérebro. É pouco, mas se você entregar esse pouco ao Senhor, Ele vai fazer coisas extraordinárias através de sua vida. Não se ache pequeno, que você possa entender que você, nas mãos de Deus, é um grande instrumento para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser restauradas, para que vidas possam encontrar Jesus através do amor de Deus que foi derramado sobre a sua vida. Que nós possamos deixar esse amor ser derramado sobre a vida de outras pessoas também. Que nós não possamos reter aquilo que nós recebemos, mas que nós possamos abrir e deixar jorrar na vida de almas para o reino de Deus. Nesse momento eu convido você a vir à frente, você que quer receber essa oração, você que entendeu essa mensagem, você que acha que aquilo que você precisa resolver é grande demais, ou você que acha que o que você tem nas mãos é muito pequeno, eu convido você a vir aqui à frente e entregar tudo ao seu Deus, entregar tudo ao Senhor, e falar: Jesus, que eu não possa desviar os meus olhos de estarem focados no Senhor, Pai, o autor e consumador da nossa fé, aquilo que tudo pode fazer, aquilo que tudo pode prover. Aleluia.
De repente você recebeu um diagnóstico, câncer, você não falou para ninguém. E o médico falou: olha, é 1 em 1 milhão. Esse 1 nas mãos de Deus, Ele é tudo. Ele pode determinar a sua cura, ou Ele pode determinar a cura de um parente seu que você sabe que recebeu um diagnóstico. Se você crê e quiser vir aqui à frente para receber por esse parente, por alguém que você ama, por alguém que você deseja que alcance o Senhor, venha aqui por ele, em nome de Jesus. Aleluia. Convido o pastor Valdir. Aleluia. Vou fazer essa oração final. Vamos aplaudir a Jesus Cristo por essa mensagem maravilhosa. Aleluia.